Fala meus amigos, ligados aqui no canal Autos e Motores, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos novamente aqui diante do motor Fiasa para poder falar um pouquinho mais sobre ele. Hoje, mais especificamente, um vídeo que não é somente para o motor Fiasa, é sobre as bobinas de ignição aqui do motor, que serve também para outros motores. No vídeo anterior falei aqui sobre o terminal da bobina, troquei esse terminal, os dois terminais, que também causam falhas aqui no seu funcionamento, mostrei como é que faz a troca, e hoje vamos falar sobre o seu funcionamento, esse item tão importante para o bom funcionamento do motor a combustão. Bom, então qual a função aqui da bobina de ignição do motor? Você tem aqui a tensão usual normal aqui do carro, que é de 12 volts, que vem aqui da bateria, ou do alternador. Só que esses 12 volts vindos aqui da bateria, essa baixa tensão, ela jamais seria capaz de gerar uma centelha lá na vela de ignição. E essa é a função da bobina, ou das bobinas aqui do motor. Transformar os 12 volts vindos aqui da bateria ou do alternador em elevadíssima tensão, altíssima tensão, capaz de gerar aquele pequeno arco elétrico, aquela centelha lá na ponta da vela, fazendo o motor funcionar. Motor a combustão, né, 4 tempos, admissão, compressão, explosão e escape. Quando o pistão sobe ao PMS, comprimindo a mistura ar-combustível, formando ali a câmara de combustão, a vela vai gerar centelha, né, no tempo da explosão, empurrando ele novamente para baixo e assim cumprindo o terceiro ciclo do motor. Então a bobina nada mais é do que um transformador elétrico. Ela até tem o formato de um transformador, né? Você vê aqui claramente o núcleo dela, o núcleo laminado, né? E você tem aqui dois enrolamentos, um primário, que recebe os 12 volts, e um enrolamento secundário, que vai elevar essa tensão. Ela é um transformador elevador. O princípio de funcionamento dele é parecido com aquele que a gente usa nas residências, né? Aquele transformador de alta tensão que está lá no poste. Ele é um transformador abaixador. Você tem transformadores de vários tipos, né? Ele pega lá aqueles 13.800 volts que estão lá no poste e vão transformar em 110, em 220, uma tensão usual para você utilizar na sua casa. A mesma coisa vale aqui para essa bobina, esse transformador, que vai funcionar de forma oposta. Pegar os 12 volts e transformar em uma elevada tensão, uma altíssima tensão. Que tensão é essa? Varia de carro para carro, né? De modelo para modelo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60 mil volts que vão ser gerados aqui no enrolamento secundário, né, para poder gerar a centelha aqui nas velas de ignição. Bem aqui nessa parte ele vai gerar aquela centelha para poder fazer o motor funcionar. Esse carro aqui trabalha com duas bobinas. Você tem carros que trabalham com apenas uma, motores mais antigos, né? Motor AP, por exemplo, tinha uma bobina cilíndrica aqui, que trabalhava aqui em cima, não era acoplada aqui ao motor. Você tem também bobinas individuais em carros mais modernos que não utilizam esse sistema com cabo, a bobina é conectada diretamente à vela. Você tem aquela bobina única, né, com 4 canetas, né, mas numa peça única. Por exemplo, eu tive um motor Ecotec, um Cruze 2014, que tinha um motor Ecotec, que tinha aquela bobina que eram 4 em uma só. Então são vários tipos. E aqui nós temos duas bobinas, né, cada uma alimentando aqui 2 cilindros do motor. Os problemas comumente gerados aqui no motor, ocasionados aqui pela falha na bobina, é o motor trabalhando de forma incorreta. Porque se ela deixar de ser alimentada ou se ela estiver funcionando de forma inadequada, ela vai parar de alimentar 2 cilindros aqui no caso do motor Fiasa, né? Então ele vai ficar rateando, aquele motor quadrado, porque está faltando aqui centelha em 2 cilindros, em 1 cilindro, né? Ou nos 4 cilindros. Enfim, o motor vai ter dificuldade de pegar, o motor pode ter alto consumo de combustível, porque se ela estiver falhando, não estiver funcionando da forma correta, ela não vai fazer a vela gerar centelha de forma correta, vai ser mais exigida, dificulta a eficiência do motor, de trabalho do motor, ele vai consumir mais combustível, o carro pode ficar fraco, enfim, são problemas gerados pela bobina ruim. O que poderia reduzir aqui a vida útil da bobina? Primeiro de tudo, você andar com ela frouxa aqui do motor, não apertar corretamente aqui esses parafusos, ela ficar vibrando junto com o motor, isso danifica o funcionamento dela. Quando você lava o carro e não isola, então ela vai
acumulando água aqui, né? Pode penetrar dentro dela, apesar dela ser isolada, mas isso aí também pode danificar a vida útil dela. Você não trocar os cabos de vela, o cabo está gasto, né? Ou a vela já está gasta, o eletrodo já está danificado, precisa ser trocado e você não troca. Isso aí danifica o funcionamento da bobina, porque ela vai ser mais exigida, tá? Ela vai precisar trabalhar mais para poder gerar a centelha. Isso aí vai gerar um superaquecimento na bobina. Ela tem uma série de enrolamentos, espiras, né? Que é como se fosse um filamento, um fio. Essas espiras, elas são isoladas uma das outras através de uma espécie de verniz. O cofre do motor ele já trabalha quente, né? Normalmente quente. A bobina está em cima do motor, que já está quente. Então, quando você não troca velas e cabos, você dá um superaquecimento, aquece ainda mais ela. Isso aí faz ela entrar em curto, porque esse verniz que protege, que separa os filamentos, as espiras, né? É um isolante, ele vai queimando e as espiras vão entrando em curto. Então, troque velas, troque cabos de velas no prazo correto. Isso é muito importante para aumentar a vida útil da sua bobina. Então vamos fazer um teste rápido aqui para mostrar aqui como que você pode verificar se a bobina está ruim ou não. Eu tenho aqui um multímetro, vou ligá-lo aqui na escala de resistência. Tá? Segundo a literatura técnica, aqui no enrolamento primário, ele tem que marcar enrolamento primário e enrolamento secundário. Aqui no primário ele tem que marcar de 0,5 a 0,6 ohms. E no enrolamento secundário ele marca de 6.600 a 8.100 ohms. Pode ter uma pequena variação, isso aí é normal. Eu venho aqui no enrolamento primário, 0,9, 1 ohm, 0,9, né? Considerado normal aí, uma certa variação. O limite é 0,6, ele está marcando 0,9. Ligando aqui agora no enrolamento secundário, ó, tá, o limite é 8,1, né? Então, considerado normal também. E assim você consegue verificar, através de enrolamento primário e secundário, se a bobina está boa ou não. Bom, a quem busca referência, eu posso passar aqui para vocês, ó, NGK, estoque número 48520 U3001, referência da bobina aqui para o motor Fiasa. E esse tipo de conteúdo que eu tenho gerado aqui, fazendo manutenção, cuidando do carro, falando sobre peças, o seu funcionamento, cuidando do motor. Então você que gosta desse tipo de conteúdo, que agrega valor, conhecimento a você, considere se inscrever no canal para poder estar sempre acompanhando o que eu venho fazendo aqui no Fiat Palio. Eu espero que com esse vídeo, essas informações aí tão básicas e tão simples, eu tenha contribuído com algum conhecimento, informação para você. Um forte abraço, fique na paz e até o próximo vídeo.